E aí a gente entra, assim, em progressão aritmética. A definição são sequências onde cada termo, a partir do segundo, é a soma do termo anterior com uma constante. Isso é que é chamado progressão aritmética. E essa constante, que eu estava chamando de padrão, a gente vai começar a chamar de razão, que é assim que a gente denomina e vai ficar mais fácil. Então, a razão da PA é aquele númerozinho que você vai somando ele a cada termo para descobrir o próximo, a partir do segundo, tá? Suponha uma PA começando com 5. E eu digo, ó, a razão dessa PA aqui vai ser 2. Então, você vai pegar esse 5 e vai somar com 2. Aí você vai ter o 7. Vai pegar esse 7 e somar com 2. Você vai ter 9. E assim você vai. 11, 13. Então, a PA não tem essa de, eu tenho que descobrir o padrão que está acontecendo nessa PA. Não. O padrão da PA é uma razão, é um número constante, geralmente um número inteiro, pode ser positivo ou negativo, tá? E você vai começar a somar ele, ou se for negativo, né? E não deixa de ser uma soma algébrica, mas se for negativo, vocês vão ter que vai subtrair ele do termo anterior para achar o próximo. Então, não tem essa de multiplicar, somar, dividir, levar ao quadrado, não. Sempre só somar. E aí eu vou ter 3 tipos de PA. Era melhor dizer que só tinha 2, porque o terceiro é extremamente desnecessário, nunca utilizado, nunca aparecido em questões, porque não tem graça nenhuma. Mas eu vou mostrar os 3, tá? Com relação ao avanço da PA. Uma PA ela pode ser crescente quando eu tenho uma razão positiva. Ora, independente de onde eu comece, que número eu escolha para começar a PA, se a razão é positiva, ela vai ter um aumento. Os valores vão aumentando, mesmo que ela comece lá nos negativos. Não confunda com... Você vê, deixa eu ver se tem exemplo. Tem, muito bem. Ia ter gente que ia ver essa PA cheia de número negativo. Isso aqui está crescendo. Tá. Eu estou saindo lá do menos 75, imagina a reta real, a reta numérica. Tem positivos para a direita, negativos para a esquerda. 75 está lá longe do zero. O menos 66 já está mais perto do zero, ou seja, ele é maior. Tá? O menos 57 é maior do que esse, então ela está crescendo. A razão aqui é quanto? De 75 para 6, aumentou para 66, desculpa, aumentou 9, né? De 66 para menos 57, aumentou 9. Então, eu já poderia dizer aqui, razão igual a 9. Tá? Uma razão positiva, eu sei que essa PA cresce. E até a reticência aqui aponta que ela vai chegar no zero e vai passar do zero e vai começar a crescer. Tá? Então, desde o começo, ela é uma PA crescente, porque eu tenho uma razão positiva. E diz se a PA crescente ou não são os sinais que você está vendo naqueles primeiros termos da PA. Se você observar se ela está crescendo ou não. Como é que eu faço para descobrir a razão? Escolhe um termo em qualquer canto e subtrai do antecessor. Não precisa ser o segundo menos o primeiro. Pode ser aqui o quarto menos o terceiro menos o segundo. Desde que seja um número subtraído do seu antecessor, tá? Do número que está logo atrás dele. Então, essa razão aqui é 2. A PA está crescendo de 2 em 2. Ela começou com 2, ela foi para 4, ela foi para 6, ela foi para 8, ela vai para 10, e assim por diante. Tem uma classificação também quanto à relação à finitude da PA, mas acho desnecessário a gente comentar. Quando tu vê essa reticência aqui, significa que essa PA está crescendo infinitamente, tá? Ela é teórica, ela não tem um ponto final a se chegar. Você sabe que ela vai crescer de 2 em 2 e você pode fazer o que quiser com ela. Geralmente, questões que abordam situações do dia a dia, sei lá, divisão de fiação de poste, divisão de telefone que você vai colocar, na agricultura, de quanto em quantos metros vai ter uma torneira para irrigar minha plantação. Aí você trata de delimitação, então você tem uma finitude, você tem um fim para aquela PA, tá? Quando é que você vai ver que a PA é finita? Quando você não vê essas reticências aqui, tá? E geralmente nas PAs finitas de muitos termos, ele joga reticências para o meio. Ele dá os primeiros termos da PA e põe reticências e vai colocar o final dela lá. À medida que a gente for passando nos exemplos, vocês vão ver, tá? Então, classificação quanto à finitude, viu reticências, essa PA cresce o quanto você quiser. Viu o parênteses fechado, ali é o fim da PA, tá? A PA também pode ser decrescente, já que ela pode crescer, ela também pode decrescer. Isso acontece quando a razão dela for negativa, tá? Não olha para os sinais dos termos da PA. Olha o que é que está acontecendo de um termo para outro. Ela pode ter só números positivos
e ser uma PA decrescente, você vê aqui de cara que ela está diminuindo, ela vai chegar agora no zero, né? Razão 3, desculpa, razão menos 3, né? Estou subtraindo 3 de cada termo para chegar no próximo. Agora mesmo ela vai chegar no zero e a partir daí ela desce para os negativos e vai decrescer infinitamente. Menos 3, menos 6, menos 9 e assim por diante. Então, a PA é decrescente quando eu tiver uma razão negativa, quando minha razão for menor que zero. É esse caso também. Não, assim, ó, 6 para 10 está aumentando. Não está. Aqui eu estou na reta dos negativos. Se eu estou na reta dos negativos, quanto maior o valor absoluto, mais afastado do zero eu estou. Então, é menor, tá? Menos 6 graus, imagina a temperatura. Menos 6 graus faz frio, mas menos 10 é mais frio ainda. Menos 14 e assim por diante, tá? Então, a razão aqui é menos 4. A razão é negativa. Eu estou subtraindo 4 a cada termo. Tá? Se eu fizesse menos 18, menos 14, eu ia ter menos 4 de razão. Então, PA decrescente é uma PA que tem razão negativa. E, por último, e essa não precisa dizer e não menos importante, porque ela não é importante mesmo. É quando você tem uma razão nula, quando você não tem razão. Se a razão for zero, é extremamente desnecessário, mas eu classifico a PA como constante. Serve para nada, não tem relação com o dia a dia. Como é que tu vai dividir as torneiras lá da irrigação da plantação se você vai botar as torneiras tudo no mesmo canto? Como é que você vai distribuir postes para segurar a fiação elétrica de uma cidade se você vai botar os postes tudo no mesmo canto? Então, é só mesmo para ficar fechada, já que você tem aqui maiores que zero, menores que zero, para definição matemática, para a teoria matemática não ficar em aberto. Aí ele só aí, se for zero, a gente chama de PA constante. É uma PA que não cresce nem decresce. Não fede, não cheira, não serve para nada. Tá? Então, só mesmo para a questão de classificação, mas você não vai ter o que fazer com essa PA. E todos os termos dela são iguais. Né? O primeiro termo é 8, o segundo é 8, o terceiro é 8. Então, a razão aqui é zero. Está crescendo, nem decrescendo. Aqui é a mesma coisa, tá? A gente precisa observar um pouquinho, mas não vai atrapalhar muito nos exemplos, é se ela está crescendo ou se ela está decrescendo, para a gente saber se a nossa razão é positiva ou negativa, para a gente não errar as contas. Tranquilo até aqui? Quanto à classificação? Vou seguir, então. Elementos da PA. Isso aqui é mais importante do que saber se ela é saber se ela acrescenta ou decrescente é bom para você não confundir o sinal da razão, mas aí os elementos da PA, sim, são mais importantes, tá? Você tem 4 elementos principais na PA. Primeira coisa é o índice 1. E quando vocês pegarem um livro, se vocês já baixaram ou se já foram buscar na escola, você vai ver que esse A é minúsculo, mas aí é questão de nomenclatura, ninguém vai errar uma questão por causa disso, não, tá? Esse A é minúsculo e esse 1 é um índice, então ele é aqui embaixo, não é o 1 do expoente, não, viu? Ele seria um pouquinho abaixo desse A. Como eu escrevi para ficar maior, para ficar melhor para vocês enxergarem, e eu não faço os slides pelo PowerPoint, eu faço pelo Google, não sei o que lá, alguma coisa, Google Apresentações. Enfim, não achei jeito de botar esse 1 aqui embaixo. Vocês que são do Info, né, vocês estão mangando de mim agora, que deve ser um jeito bem fácil. Mas eu não achei. Então, A1, esse A é minúsculo, esse 1 é pequenininho aqui embaixo. Tá? É subscrito, aquele negócio subscrito, né? Então, seria o índice 1 que a gente vai chamar de primeiro termo. Outra coisa, quantos termos a PA tem? Se ela for infinita, é indeterminado, mas mesmo assim, a gente vai usar na fórmula esse N aqui, tá? Para número de termos. Se ela for finita, aí eu tenho a quantidade de termos. Eu posso dizer N é igual a 12, porque a PA tem 12 termos. N é igual a 20, porque a PA tem 20 termos. Se ela for infinita, ainda assim eu faço uso desse N, porque eu digo o enésimo termo. E esse enésimo termo vai me perseguir, a gente vai ficar usando esse enésimo termo por um bom tempo. Tá? Então, N é quantos termos a PA tem. O terceiro elemento da PA também tão importante quanto saber por onde a PA vai começar, você tem que saber de quanto em quanto ela vai crescer ou decrescer. É a razão da PA. Tá? Quando a companhia de água diz, eu quero a cada 300 metros um tubo de esgoto, esqueci a palavra agora, uma bueira de esgoto, alguma coisa do tipo. Então, o carinha que vai montar o projeto, o engenheiro, ele sabe que a razão é 300 metros. A cada 300 metros, ele põe um marco que vai ser o índice 1, o índice 2, o índice 3 e assim por diante. Então, razão de quanto em quanto a PA está crescendo ou decrescendo.
Você só constrói uma PA se alguém disser a você por onde é que vai começar, é o índice 1, e enquanto você vai mudar os índices, né? Seja para negativo ou para positivo. Sem esses dois elementos, você não constrói. Quer dizer que eu sempre vou ter? Não. Eu posso te entregar os outros e pedir para você descobrir a razão. Posso entregar os outros e pedir para você descobrir por onde é que ela começou, né? O cara está perdido, o engenheiro lá do petróleo está perdido nos poços de petróleo. Ele disse, eu não sei qual é o primeiro. Mas se ele tiver razão, o número de termos e a próxima coisa que eu vou colocar aqui, que é o termo geral, aí ele consegue chegar no começo, tá? Então, sempre serão esses 4 elementos. Primeiro termo, qual é o primeiro número que tu vê na PA? Número de termos, quantos termos essa PA tem, ou qual é o termo que você precisa chegar. Se for no caso da infinita, a gente vai chamar de enésimo termo. Qual é a razão dela, de quanto em quanto ela está aumentando ou diminuindo, e quem é o termo geral, quem é o último termo conhecido por mim. Aqui chama termo geral, chama último termo, chama também enésimo termo, tá? Que seria, se a PA for infinita, quem é o último termo que você conhece, tá? Se a PA for finita, aí já assim, já é aquele cara que você está vendo lá, ou é um termo que você queira chegar. E é ela que vai nos basear, a gente vai trabalhar em cima da fórmula do termo geral, mas eu não quero entrar na fórmula, eu quero que a gente deduza uma coisinha antes de entrar na fórmula, tá? Então, uma PA aqui, por exemplo, para a gente distinguir os 4 elementos aqui, ela é uma PA finita, né? Dá para ver, ela acaba no 21. Então, se alguém me perguntasse quem é o primeiro termo, ixi, já pulei tudo. O primeiro termo seria o primeiro carinha que eu estou vendo, o menos 11. Tem problema de ser negativo? Jamais, tá? Sempre vai ser números inteiros, não assim, sim, muito difícil, mas pode, não tem problema nenhum, tá? Você vê uma PA com fração, uma PA com número decimal, não tem nada de errado. Você imagina uma situação onde uma delimitação de uma pista é determinada por números decimais. Então, você vai ter uma PA com números decimais. Mas quase sempre nas questões, poucas vezes que o Enem gosta de abordar isso, é com números naturais, não, inteiros, tá? Às vezes negativos, às vezes positivos, mas quase sempre inteiros. Não há problema nenhum de você ter frações, mas geralmente a gente vê mais frações quando a gente chega na PG, progressão geométrica. Então, o primeiro termo é o carinha que está dando início a PA, o menos 11. O número de termos basta que você conte, tá? Eu tenho aqui 9 termos, ela tem fim. Se ela fosse infinita, eu não determinaria N, tá? A razão é de quanto em quanto ela está crescendo ou não, no caso aqui ela está crescendo, e se eu tiver negativos e positivos para descobrir a razão, já para não correr o risco de errar e confundir lá nos sinais, vai verificar a razão lá nos positivos. Pega esse 17 e esse 13 aqui. Ah, Maria, 2 partidos. Não, melhor a gente pegar o 9 e o 5. 17 e 13 dá muita briga. Pega o 9 e o 5. Então, você faz 9 menos 5 dá 4. Aí você confere. Razão igual a 4. Assim é facinho assim? É fácil. PA não tem dificuldade, não. E o termo geral, o enésimo termo aqui, tem microfone aberto? Dúvida? Não. O enésimo termo aqui, já que ela é finita, em vez de chamar de termo geral, eu vou chamar de último termo. Tá? Eu vou nomear ele como o 21. Então é isso. Por enquanto é isso. É só isso? Lógico que não, né? Vai ficar bom. A gente vai encontrar valores desconhecidos para poder descobrir, aí é que fica mais animado. Mas, em tese, se vocês entendem os elementos, os 4 elementos da PA, você vai conseguir destrinchar tudo que eu vou seguir daqui para frente. Tá de boa? Quer repassar alguma coisa? Tá bom, então. Esse silêncio para mim é um sim. O pessoal que está assistindo gravado, depois, se tiver dúvida, comenta lá em algum lugar que a gente tenta tirar. Mas acho que até aqui a gente não fez nenhuma conta, a gente não descobriu nada, a gente só está conhecendo a estrutura de uma PA, tá? Agora sim, a gente vai falar do termo geral da PA. A gente vai tentar formular, a gente vai chegar na fórmula e descobre qualquer termo de uma PA. Como assim? Imagina que você tem os 3 primeiros termos de uma PA de razão 3 e começa com 1, mais simples possível. Então, compõe o raciocínio, você tem 1, se a razão é 3, o segundo termo vai ser 4 e o terceiro vai ser 7. Pronto, a questão só dá esses 3 primeiros. Aí ela diz, me diga o milésimo termo dessa PA. Aí você pega papel e caneta e arrocha, né?
bota o próximo, bota o próximo, bota o próximo, bota o próximo. Daqui para de noite você diz a pessoa, eu quero mudar esse termo. Não. Tem uma forma de chegar rapidinho em qualquer termo que ela queira, né? Esse exemplo que eu estava dando das torneiras de irrigação, por exemplo. O fazendeiro tem uma fazenda gigante, gigante, gigante. E ele quer saber um termo lá na frente. Sei lá, ele diz, não, eu sei que a primeira vai estar aqui a 2 metros, a segunda vai estar a 6 metros, a próxima vai estar a 10, a outra vai estar a 14 metros do início do cano, mas eu quero saber a 97, a 97ª, vai estar aonde? Aí lá vai os homens botar torneira por torneira para chegar. Lógico que não, existe uma formulazinha que a gente vai deduzir agora que chega em qualquer termo de uma PA, desde que você saiba a razão e quando é que ela começa. Na verdade, o começar nem é tão crucial, mas você tem que saber qual a razão dessa PA, né? Se você não sabe de quanto em quanto ela está crescendo, você não vai chegar a lugar nenhum com certeza. Mas vamos aqui, antes de entregar a fórmula que o livro traz, vamos tentar colocar a fórmula na sua cabeça antes de mostrar para o seu olho, tá? Vocês concordam que se eu quero o segundo termo de uma PA, eu pego o primeiro e somo com a razão, não é isso? Essa é a definição de PA. Uma PA é uma sequência onde a partir do segundo é obtido, somando-se o primeiro a uma constante chamada razão. Então, o que eu estou escrevendo aqui, o que está escrito aí no slide para vocês, é a definição de PA. Então, isso não dá para fugir disso, né? Se eu fugir disso aí, eu deixo de ser PA. Então, por enquanto, tudo bem. Ou não, você diz, não, discordo. Agora, se eu quisesse o terceiro, a primeira ideia que vem na cabeça é fazer o óbvio, é pegar o segundo e somar a razão. É seguir aplicando a definição de PA, no termo anterior, somado com a razão. Massa. Só que qual é o problema? Se eu tiver só os 3 primeiros e eu quiser o 97º, por essa lógica aqui, que eu estou passando para o professor, você vai precisar do 96º. Ah, então eu quero o 96º, aí eu vou precisar do 95º. Já viu, né? Vou chegar aqui de novo, vou voltando devagarzinho e vou chegar aqui. Então, escrever dessa forma talvez não seja legal. Só que a 2, a gente acabou de escrever como sendo a 1 mais R, né? Primeiro termo mais a razão. Então, eu vou reescrever essa expressão aqui, esses dois termos, como sendo A1 mais R, que é a 2, está aqui, ó. Esquece esse, não tem como tapar com o dedo aqui na tela. Oh, meu Deus do céu. Não sei, não consigo, enfim. A1 mais R está aqui, tá? Que é o A2, mais o outro R, que é esse aqui. Mas se tem 2 R aí, então tá bugado. Não. Esse R aqui vem dessa expressão A2, tá? E esse R aqui vem, que eu quero A3, então é A1 mais R mais R. Para ficar mais enxuto, vamos somar os 2 R. Mesmo termo algébrico, então pode dizer que A3 é A1 mais 2R. Se não ficou legal, me diga, porque se não ficou legal agora, quando eu chegar no 4, você vai ter o mesmo problema. Então, se não está bacana essa forma de escrever A3, me diga agora, tá? Porque a gente vai para A4. É que você diga, então agora eu já sei dizer quem é o A5, o A6. Vou confiar que esse silêncio é porque está tudo claro. Tá? A4, primeira coisa que vem na nossa cabeça é pegar o antecessor e somar com R. Está errado? Jamais, é o correto. Eu não posso ficar dependendo do antecessor, porque num termo lá bem alto, eu ia estar precisando do antecessor dele. Eu não quero isso. Eu quero precisar apenas da razão e de um termo conhecido. No caso, a gente vai pegar pelo início, A1. A3, a gente já se convenceu e pode ser escrito como A1 mais 2R. Tranquilo? Então, eu vou reescrever essa expressão de novo como A1 mais 2R, vulgo A3, e somar com o próximo R para chegar no meu A4. E aí eu consigo reescrever A4 como sendo A1 mais 3R. Alguém já me diria quem seria A5? Enquanto eu bebo um gole, cadê minha água? Alguém me diria quem seria A5? Diria não, sabe, mas não quer dizer, né? Não quer botar no chat? Eu fecho aqui e vou olhar no chat. Eu vou olhar o chat. Vocês estão com medo de falar? Se eu bugar tudo aqui, meu Deus. Cadê vocês, hein?
Alguém? Vixe, no chat 0 também. Menino, vocês estão... Ah, então eu vou voltar para lá. Rabinho entre as pernas. Chegou aí? Chegou a apresentação? O A4 é 1 mais 3R. O A5, mesma ideia, partindo do pressuposto que eu posso ser o A4 mais R, tá? Mas eu não quero escrever dependendo do anterior, então eu vou botar A1 mais 3R, que saiu lá de A4, e somar com R. Então, A5 pode ser A1 mais 4R. Aqui, já dá para enxergar, eu acredito que vocês já viram também, se eu olhar aqui, ó, que termo eu quero? O 3. E eu ver aqui, ó, vai ser o índice 1 mais 2R. 1 mais 2, 3. O A4, A1 mais 3R. 1 mais 3, 4. A5, A1 mais 4R. 1 mais 4, 5. Então, se você quer um termo qualquer, pode ser que ele esteja lá bem longe. Basta que você pegue o primeiro e some com o antecessor desse índice aqui. Se for 5, você põe 4. Se for 4, você põe 3. Se for 3, você põe 2. Multiplicando o valor de R. Por quê? A sair do primeiro até chegar no 98, você andou 97 vezes a razão. Então, é por isso que você pode escrever dessa forma e deve escrever dessa forma, porque daí você vai depender do primeiro termo, nem sempre o primeiro, tá? Tem até um exemplo aqui que a gente vai fazer que não é o primeiro termo. E quantas vezes a razão vou? Ah, mas assim, beleza. Se não for o primeiro termo, porque na fórmula é sempre o primeiro termo, tá? Se eu quiser sair, vamos supor, do índice 5 e eu quero o índice 20. Eu tenho o índice 5 e eu quero o índice 20. Não tem o índice 1 na questão. Quem descobriu o índice 1? Não. Você quer índice 20, supondo que você quer índice 20. E você tem índice 5, quantas razões faltam para chegar lá? 15 razões. É sempre a soma desse índice. Com quantas vezes você vai multiplicar a razão? Tem que dar o índice daqui. Tá? Então, se eu quisesse o índice 20, partindo do índice 5, seria índice 5 mais 15R. Porque 5 mais 15 vai resultar em 20. Tá? Então, a fórmula que o livro traz é essa daqui, para qualquer termo, que a gente fala para o enésimo termo, né? Se eu quero um enésimo termo qualquer, é a índice 1 mais o antecessor desse termo, n-1, o antecessor desse índice, multiplicando R. Mas eu preciso ficar refém de A1? Não, tem questões que não vão dar A1. E aí você verifica sempre a soma do índice daqui com esse número daqui, tem que dar o índice que você quer. A gente vai começar os exemplos agora e vai clarear isso na cabeça de vocês, tá? Mas essa é a chamada fórmula do termo geral. É ela que eu uso para descobrir qualquer termo da APA. Sempre ele vai me dar o primeiro, o número de termos e a razão para eu achar o geral? Não. Ele sempre vai te dar 3 informações dessas e vai pedir a quarta que está desconhecida. Então, ele pode dar o termo geral, o primeiro e o número de termos, aí ele vai pedir a razão. Ele pode dar a razão, o primeiro e o termo geral, aí ele pede o número de termos. Mas o jogo é sempre esse, a fórmula, por enquanto, é só essa, e com ela a gente descobre qualquer termo, qualquer posição, o número de termos, a razão da PA. É o que a gente vai fazer agora, acho que em 3 exemplos. Eu não coloquei muitos exemplos, porque não sabia como é que eu ia conseguir controlar o tempo aqui com vocês, tá? Então, vamos passar para o primeiro exemplo. Numa PA onde o primeiro termo vale menos 3 e a razão vale 2, encontre seu 20º termo, tá? Se quiser dar uma passadinha de novo na fórmula, ele quer o 20º, então vai ser o primeiro mais 19R, tá? Eu coloquei os elementos, né? O índice 20 é o que eu estou procurando. O índice 1 é menos 3, ele que me deu. O número de termos é 20 porque eu sei que eu estou procurando o 20º, né? Então, eu vou assumir até onde eu quero conhecer essa PA, até o 20º termo. E a razão 2, ele me deu, ela está crescendo, ela é crescente, razão positiva, de 2 em 2. Então, depois desse menos 3, vem o menos 1, depois vem o 1, depois vem o 3, depois vem o 5 e assim por diante. Na hora da agonia, responder uma prova, esqueci a fórmula, eu posso montar? Pode montar a PA toda e você chega, tá? Mas a gente aqui vai fazer pela fórmula. Imagina uma PA de 150 termos para você montar toda. Então, está aqui a fórmula ainda, no termo geral, né?
Esse N eu vou assumir como sendo 20, que é o que ele quer. O índice 1 eu vou substituir por menos 3. O N é 20. O índice N vai ser índice 20, tá? E o N vai ser só o 20. Cuidado para não colocar aqui índice N, índice 20. Menos 1 vezes a razão. Então, o índice 20, ó, o que eu quero, 20º termo, é menos 3 somado com 20 menos 1, 20 porque é o índice daqui, multiplica 2, que é a razão. Ora, a índice 20 é igual a menos 3 mais 20 menos 1, 19, 19 vezes 2. Já podia botar o 38 aqui? Já. A primeira coisa que você faz é subtrair, depois você multiplica por 2. Então, o índice 20 vai ser menos 3 mais 38, né? Sinais diferentes, soma e conserva o sinal do maior. O maior aí é o 38. Então, você tem que o 20º termo dessa PA é 35. Se você quisesse fazer a PA todinha, você ia chegar, depois de escrever 20 termos, você ia chegar no 35. Tranquilo? De boa, essa é a clássica. Ele dá o primeiro termo, ele dá a razão e pega um termo qualquer. Nem sempre ele vai fazer isso, às vezes ele vai pedir outra coisa. É o caso aqui do exemplo 2. Se uma PA tem a razão igual a menos 3, já sei que a PA é decrescente, os números vão baixar conforme eu vou aumentando os termos. E se o índice 12 é 25, qual é o valor do seu primeiro termo? Ó, já inverteu a lógica. Deu um termo lá longe, deu 12, deu a razão menos 3, mas não deu o primeiro termo, ele quer saber por onde começa essa PA. Sem fórmula, esqueceu da fórmula, deu branco. Dá para chegar? Dá. Vem voltando. Agora tem cuidado porque a PA é decrescente. Então você sabe que o índice 11 aqui é maior do que esse 25, né? O A11 aqui seria 28. O A10 seria 31. E aí você vai, como você está voltando aqui, e a PA é decrescente, os valores de índices menores seriam maiores do que os sucessores deles, tá? Mas a gente vai fazer pela fórmula já para ir treinando, para ir pegando o gosto pela fórmula. Então, você tem que o índice 12 é 25. Você não tem o primeiro termo. O N a gente vai assumir como sendo 12. Eu tenho certeza que essa PA tem 12 termos? Não, pode ser que ela tenha mais, mas é o que ele me deu. Então, eu tenho que assumir o último termo conhecido, o tal do enésimo termo, termo geral. Então, se o termo geral eu estou assumindo como sendo a 12, então eu tenho que dizer que N é 12. Tá? Sempre esse N vai coincidir com o índice do último valor conhecido. A razão ele me deu menos 3. Basta que eu coloque isso tudo na fórmula, vai ficar faltando só o A1. Porque a 12 eu tenho, já podia ter colocado aqui o 25, mas não colocou ainda. O A1 vai ser descoberto, 12, porque é o A12, né, que eu estou assumindo como 25. 12 menos 1 que multiplica menos 3. Agora ele colocou 25 e fez essa operação, ó, subtraiu, parei para multiplicar. Sempre esse cuidado. 12 menos 1, 11. 11 vezes menos 3 dá menos 33. E daqui, tem gente que ia multiplicar por menos 1, ia passar esse 25 para cá, esse A1 para cá. Não, é só entender a lógica. 25 é obtido a partir do A1 menos 33. Então, esse 33 é um número superior. Esse A1 é um número superior a esse 33. Basta que eu faça, então, a soma de 33 com 25. Tá? Se eu sei que esse número é maior que ele menos 33 deu 25, basta que eu passe esse menos 33 para somar o 25 e não tem problema de eu escrever, escreveu ao contrário, o sinal vai mudar. Não, tá? Não tem esse problema, não. 33 menos 20, estou somando, né? 33 mais 25 vai dar 58. Isso. Então, o primeiro termo das PA é 58. Vixe, mas o 12º é 25 e o primeiro é maior? Sim, porque a gente tem uma PA decrescente. Pelo fato da PA ser... Para fechar, o exemplo 3, quer dizer, alguma dúvida, algum comentário, algum questionamento sobre o exemplo 2? Tá bom, então. Exemplo 3 para fechar. Acho que só tem o 3, não lembro se eu fiz o exemplo 4. Depois a lista já está no seguidor.
Então, determine a razão da PA, aquilo que é a razão. Ah, essa é boa. Ele não deu o primeiro. Determine a razão da PA, onde o A8 vale 9 e o A16, o 16º termo, vale 57. Ele quer a razão e eu não tenho o primeiro termo. Tem dois modos de fazer aí, tá? Primeiro, eu vou usar aquela lógica que eu comentei de não precisa sair do primeiro termo. Basta que você conheça dois termos quaisquer. Aqui no caso, o A8, o A16. E o segundo, um pouquinho mais trabalhoso, mas eu vou mostrar como a maioria das pessoas resolvem essa questão, tá? Esse método aqui, ó, de eu confiar que o índice 8 somado com 8 vezes a razão chega no índice 16 é mais rápido para mim. Como assim? Você está lá no índice 8 e você quer ir até o 16º, você vai andar 8 vezes a razão. Ó, aquilo que eu falei lá antes de chegar na fórmula. Se esse 8 com esse 8 dá 16, então essa regra vale. Não precisa estar dependendo do índice 1 mais 15R. Basta que eu tenha a certeza que a soma desses dois índices vale o índice que eu quero chegar. E aí aqui fica tranquilo, sem passar por A1, porque o A8 eu já tenho, o A16 eu já tenho. A questão me deu os dois. E aí eu nem vou atrás de A1 nem vai aparecer na conversa aqui. Tá? Vou só substituir, ó. A8 vale 9, a questão me deu. O 8R permanece aqui, eu vou descobrir quem é R. E o índice 16 vale 57. Pronto. Só passar esse 9 subtraindo 8R vai ficar igual a 57 menos 9. E depois de eu subtrair, eu vou passar o 8 dividindo. Vai dar 48 dividido por 8. A razão da PA é 6. Pode pegar aqui e sair somando de 6 em 6 até chegar no 16º, é igual a 57. Esse é um método rápido, isso é um macete, tá? Para responder. No livro, a maioria das pessoas responderiam assim? Não, elas iam dificultar um pouquinho, tá? Elas iam mandar você criar, eu nem vou responder, só vou mostrar o que a maioria das pessoas fazem para responder essa questão. Elas criariam um sistema de equações. Vocês viram um sistema lá no 7º ou no 8º ano, alguma coisa assim do tipo. É quando você tem duas incógnitas e duas equações, tá? Ela ia escrever tudo em função de índice 1. Ó. Ia dizer que índice 8 é índice 1 mais 7R. Que índice 16 é índice 1 mais 15R. E aí, como ele sabe quem são esses valores, ele montava a equação, que eu nem vou resolver. Ele montava o sistema, né? A índice 1 mais 7R é igual a 9, que é o índice 8. A índice 1 mais 15R é igual a 57, porque é o índice 16. E daqui ele ia ter que resolver, por exemplo, multiplicar a primeira por menos 1. Aí o índice 1 ia se eliminar. Então, isso aqui ia ficar 8R, isso aqui ia ficar igual a 48. Ó, ia chegar onde a gente ia chegar aqui, mas ainda ia ter que ter todo esse trabalho aqui, toda essa logística aqui. Tá? Depois que chegasse nisso tudo, ele ia para a nossa terceira linha. Então, a gente foi direto. Lembra, se você quer um termo, vamos supor que você quer o índice 40, e você tem o índice 15, de 40 para 15, falta você passar por 25 razões. Então, se a somatória desse índice, com o multiplicador do R, é igual ao termo que você quer, a lógica é válida, tá? Isso vale. Com isso, a gente encerra a PA por hoje, a não ser que vocês tenham alguma dúvida. Aí a gente vai tirar, a gente vai repassar o exemplo. Se não, deixa eu mandar a lista de frequência. Eu boto isso aqui nem é para lembrar vocês, é para lembrar de eu enviar a lista para vocês, senão eu esqueço.